Bem, graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Que o Deus Eterno continue nos abençoando grandemente. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião, junto com vocês aqui presentes, para estarmos meditando na Palavra de Deus e assim nos aprofundando no texto bíblico e assim ter uma exposição das Escrituras Sagradas que seja proveitosa para cada um de vocês. Então, para mim é uma satisfação imensa estar aqui nesta ocasião para expor as Escrituras Sagradas para cada um de vocês que aqui estão. E para mim também é uma satisfação imensa estar expondo as Escrituras Sagradas para aqueles que nos ouvem através do nosso canal no YouTube. Eu peço a você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, clique no sininho das notificações e assim você fique a parte de todas as nossas exposições bíblicas que aqui nós expomos e que assim você possa ser abençoado também. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, compartilhe nos grupos de WhatsApp e também aí no Telegram, aqueles que participam dessa rede social também, pelo Instagram, e que Deus os abençoe grandemente. Agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo por toda a audiência que vocês têm me dado e assim estar cooperando para que essa mensagem atinja a mais pessoas. Então fica aqui o meu agradecimento e que Deus lhes abençoe grandemente. Sem mais delongas, eu gostaria que quem estivesse com a sua Bíblia abrisse comigo em 1 João, no capítulo 3, de versículo 1 até o 6. Primeira carta de João, no capítulo 3, de versículo 1 até o 6, será a nossa exposição bíblica nesta ocasião. Então diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém? Até aqui a leitura das Escrituras Sagradas. Então que Deus abençoe a sua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo e nos permita compreender este texto maravilhoso da primeira carta de João no nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos o nosso autor aí, o apóstolo João, seguindo aí, refutando as doutrinas heréticas aí dos gnósticos e libertinos. Só que agora, ao início aqui desta seção do capítulo 3, ele passa a expressar palavras que definiam o sentido do amor de Deus. E ele declara que é um amor enorme, tão grande, que a única palavra que nós encontramos aí em língua portuguesa para definir ou para expressar este amor tão grande é a palavra imensurável, isto é, um amor que não se pode medir devido à sua imensidão e grandeza. Veja o que ele diz aqui nos versículos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. Então João ele passa a demonstrar e a definir o que é que revela que uma pessoa verdadeiramente é um filho de Deus. E ele salienta que é quando a pessoa não se deixa levar aí por esse mundo corrompido pelo pecado, e ele se deixa levar aí pela direção do Espírito Santo. Ele não se corrompe aqui neste mundo com os prazeres da carne, mas ele procura mergulhar aí nas águas da palavra, mergulhar no conteúdo bíblico, para que ele possa suprir a sua carência de Deus, porque a única forma dele se encontrar com o verdadeiro Deus é através do ensino da palavra de Deus. E deste modo, vai demonstrando aí que nós de fato somos filhos de Deus, à medida que nós vamos tendo comunhão com o Deus Todo-Poderoso. E esse amor aí, imensurável, esse amor sem medidas, vai sendo manifestado aí, revelado em nós, esse amor expressado na cruz, onde o Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu por nós. Ele derramou o seu sangue ali, por pessoas que não mereciam uma gota do seu sangue. Então, esse amor foi expressado na cruz, onde Deus entregou o seu único Filho para morrer por nós. E como eu disse, pessoas que não eram dignas de nenhuma gota do seu sangue derramado ali na cruz. E depois o que ele fez? Depois em Atos, no capítulo 2, ele nos deu do seu Espírito Santo para nos guiar. Espírito que nos confronta todos os dias e nos leva a ser diferentes do padrão contaminado aqui deste mundo e estranhos para aqueles que vivem na prática do pecado. E por que eu digo estranhos para aqueles que vivem na prática do pecado? Porque vocês veem que há uma tensão. Quando um filho de Deus passa por determinado setor da sociedade, onde as pessoas estão acostumadas a viver na imoralidade, na prostituição e nos prazeres carnais, quando veem que uma pessoa é diferente, a primeira coisa que eles dizem, é quadrado, esse aí é um alienado pela Bíblia Sagrada, é aquele tipo de gente que não merece o nosso respeito. E todas as vezes que nós passamos por esse tipo de setor da sociedade, nós somos aí contra-atacados, nós somos condenados pelo simples fato de andarmos na contramão deste mundo contaminado pelo pecado. E desta forma, diferente do ímpio, o verdadeiro Filho de Deus, ele luta para viver em santidade, ele luta para viver na presença do Deus Todo-Poderoso. Então nós somos estranhos para aqueles que vivem na prática do pecado. Veja o que diz aqui em Efésios 2, em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, mas nós devemos entender que isso não foi de graça, porque o sangue de Cristo teve que ser derramado por nós na cruz do Calvário. Então nós somos salvos aí mediante a fé, e isso aí não veio de nós, veio de Deus. Então o fato de sermos revelados aqui como filhos de Deus, isso veio diante da graça divina. Isso não veio porque nós somos melhores do que os outros. De fato, nós somos pecadores iguaizinhos aos outros que estão aqui nesta terra. A diferença é que o Senhor nos chamou por sua graça e revelou o seu amor imensurável para cada um de nós. E o fato dele ter se revelado nos definiu como seus filhos. Então ele diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a santidade, a verdadeira conduta cristã aqui nesta terra foi preparada de antemão, desde antes da fundação do mundo, para os eleitos de Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito divino. E essa graça foi derramada ali na cruz do Calvário, e mediante essa graça nós conseguimos andar em santidade com o auxílio do Espírito Santo. Se não fosse a graça de Cristo, nós estaríamos na mesma situação de qualquer pecador deste mundo.
Então diz que nós fomos predestinados, separados para as boas obras, mas não porque nós queremos ser diferentes, não porque nós decidimos ser chamados filhos de Deus, mas por causa daquele que nos guia a toda a justiça e a toda a verdade. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente os nossos inimigos já teriam nos devorado, diz o salmista. E isso significa, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o pecado já teria nos consumido. E isso vai de encontro ao que João começa a falar mais para o meio da carta, onde ele diz que aquele que conhece o Senhor, aquele que viu o Senhor, ele não vive pecando, ele não vive na prática do pecado. Ainda que o pecado está manifestado na sua carne, ele não se rebaixa. Ele pede a orientação do Espírito Santo, ele pede que o Espírito Santo te guie a toda a justiça e a toda a verdade e o convença do pecado, da justiça e do juízo. Então, o irmão Matt Henry, ao comentar esse verso aqui, o versículo 1, ele vai dizer o seguinte, ó: os filhos de Deus serão conhecidos e manifestos pela semelhança que possuem com a sua cabeça. Quem é a cabeça do cristão? É Cristo. E serão transformados à sua imagem e semelhança por vê-lo. O dia que vermos o Senhor Jesus Cristo, literalmente, os nossos corpos mortais serão transformados e receberemos não mais um corpo de carne contaminado pelo pecado, mas um corpo aí imortal, incorruptível e glorificado, semelhante ao corpo do Senhor. E nesse sentido, João aqui ele começa a falar de comunhão, de intimidade com o Pai. Comunhão essa que vai nos levar à santidade, comunhão que nos leva ao conhecimento e à sabedoria divina, nos leva a ser reconhecidos não como criaturas de Deus, porque todos os seres humanos que estão aqui nesta terra são criaturas feitas por Deus. Mas tem um povo que foi separado, um grupinho exclusivo que foi feito aí para chegar à estatura de um homem perfeito. E esses são os eleitos de Deus, um povo zeloso e de boas obras, um povo que vai lutar para ser semelhante ao seu Senhor. Então, isso revela quem de fato é o nosso pai adotivo. E por que eu falo pai adotivo? Porque antes nós não éramos filhos, mas quando Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, o Senhor começou a adotar os seus filhos aqui nesta terra e começou a reconhecer a sua paternidade legal, começou a reconhecer quem de fato eram seus filhos. E à medida que o ser humano começou a se converter a Cristo, começou a reconhecer os seus erros, a deixar de lado suas práticas imorais, assim como nós vimos ali, pessoas que seguiam os gnósticos e libertinos passaram a seguir de fato o ensino genuíno vindo diretamente dos apóstolos, eles passaram a viver semelhantes a Cristo. E isso é ser cristão e ser definido como um filho adotivo do Pai. E ali ele nos adotou, ali ele nos fez filhos. Antes nós não éramos filhos, mas graças ao seu grande amor fomos adotados. E em breve será revelado o que de fato devemos ser. E o que é que devemos ser? Nós devemos ser pessoas com corpos imortais, incorruptíveis e glorificados. Um corpo livre de dores, de problemas e, por fim, livre da morte e livre do pecado. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, de versículo 44 até os 53. O apóstolo Paulo vai falar a respeito das características desse corpo imortal que o Senhor Jesus oferece. Aqueles que reconhecem ali em humildade que são pecadores e que necessitam do seu sacrifício na cruz do Calvário. Pois assim está escrito, semeia-se o corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então ele salienta, há corpo natural, deste modo deve haver corpo espiritual, que é esse corpo imortal, incorruptível e glorificado. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, espírito vivificante. Então, por meio do nosso pai Adão, nosso ancestral,
nós recebemos um corpo mortal, corruptível e contaminado pelo pecado. Mas mediante a graça de Cristo, mediante o último Adão que se manifestou, nós fomos feitos aí espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, ele diz, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os demais homens terrenos. Então, como Adão teve um corpo mortal, corruptível e temporário, tais os demais seres humanos que vieram por meio dele. E ele segue aqui, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E o homem celestial aqui é o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que se renderam ali à sua graça, aqueles que receberam a salvação que foi liberada ali na cruz do Calvário, essa restauração, eles são dignos de ser chamados filhos de Deus. E ele segue. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, da mesma maneira que nós recebemos aí, por herança genética, esse corpo mortal, corruptível e contaminado aí pelo pecado, através dessa existência que Adão nos proporcionou, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele nos oferece um corpo de glória para todos aqueles que em humildade reconhecerem o seu pecado. Deste modo, nós devemos entender que a nossa vã maneira de viver aqui nesta terra, os nossos hábitos, eles devem ser mudados. E a cada dia nós devemos nos assemelhar ao nosso Senhor, porque se nós não nos assemelharmos ao nosso Senhor, nós não seremos definidos como servos de Deus, como filhos de Deus. Nós não seremos definidos como filhos de Deus se nós não estivermos nos assemelhando a Ele. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele só vai dar um corpo de glória para aqueles que aqui nesta terra lutaram contra o pecado, viveram em santidade e buscaram a cada dia ser verdadeiros cristãos, pessoas semelhantes a Cristo. Então, e desta forma seremos dignos de vê-lo como realmente Ele é, e o veremos face a face. Veja o que diz aqui 1 aos Coríntios, no capítulo 13, e versículo 12. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala quando nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, e então veremos face a face, obscuramente. Porque agora vemos como um espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, da mesma maneira que nós nos conhecemos hoje, nós vamos conhecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é necessário mortificar a carne, é necessário deixar de lado os prazeres carnais e procurar viver a semelhança de Cristo. E assim nós vamos ser perfeitos em verdade, como o nosso Pai o é. Veja aí, Colossenses 3 e versículo 4. O apóstolo Paulo ele fala a respeito disso. Colossenses capítulo 3 e versículo 4. E diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados como Ele é em glória. Então, ele diz que quando Cristo se manifestar, nós o veremos exatamente como Ele é em glória. Sendo assim, meus irmãos, o que João nos ensina é que nossa conduta neste mundo, nossa comunhão com o Senhor Jesus, é o que vai definir que de fato nós somos filhos de Deus. Se o ser humano vive em uma igreja, vive dentro de uma denominação e ele não anda como Cristo, não procura seguir os passos de Cristo, não anda em santidade, não estuda as Escrituras, não ora a Deus, esta pessoa não é um filho de Deus ou ainda não conheceu definitivamente a graça de Cristo. Então, o que João nos ensina aqui é que aquilo que vai definir que uma pessoa aqui nesta terra
é um filho de Deus e a sua conduta neste mundo. O fato dele se desprender dos bens materiais, dos prazeres desta vida, dos desejos carnais, é isso que vai demonstrar que ele é um filho de Deus. Seja da igreja A, seja da igreja B ou da igreja C. O fato da pessoa estar em Cristo já define que ela é um eleito de Deus, um filho de Deus. O que vai salvar a pessoa não é a placa de sua igreja, mas é a sua comunhão com o Salvador, Jesus Cristo. E aqui nos versos de 3 a 6, ele diz assim, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então o nosso autor aqui, agora ele começa a fazer um contraste entre o indivíduo que conhece a Jesus Cristo e o indivíduo que não o conhece. E isso ele faz, mais uma vez, para demonstrar o caráter ali dos falsos mestres gnósticos que estavam infiltrados ali nas igrejas da Ásia. E deste modo, ele traça uma linha paralela e coloca os dois aí, um do lado do outro, o verdadeiro eleito e o falso ungido. E desta forma ele demonstra ali quem conhece e quem não conhece. E desta forma ele demonstra mais uma vez as características aí dos falsos mestres gnósticos e libertinos, homens que não eram servos de Deus, que não eram homens ungidos por Deus, mas queriam se fazer ungidos ali, mas o único desejo que eles queriam era suplantar as igrejas, viver ali da vida dos fiéis e desta forma causar uma confusão entre as igrejas, inverter o evangelho da graça e transformar o culto religioso ali, o culto cristão, em libertinagem. Era o único desejo que eles tinham ali. Então, por isso ele esclarece que quem conhece o seu Senhor vai procurar viver como ele. E se o nosso Senhor é puro, aqueles que procuram servir este Senhor que é puro devem procurar a pureza aí também. Se ele é santo, nós devemos nos enquadrar com o seu caráter santo ali e desta forma buscar a santidade, porque sem isso nós nunca vamos chegar a conhecer de fato o Senhor. E ele diz assim que todo aquele que tem esta esperança, que esperança? A esperança de ser como ele, que ele mencionou ali no versículo 2. Tal pessoa, de todas as maneiras, ele vai lutar aí contra o pecado com o auxílio do Espírito Santo para manter-se puro como o seu Senhor é puro. Se a pessoa não tem esse sentir aí de quebrantamento, de buscar a santidade, se a cada dia ela vai aí se lambuzando cada vez mais com o seu pecado, homens aí, como nós vimos aí, falsos mestres nos dias de hoje, que a única coisa que eles estão atrás aí é suplantar a vida das ovelhas, tirar aquilo que eles têm e o que eles não têm, todos os recursos possíveis ali, tirar até a felicidade, a alegria, tirar a alegria no espírito. Tudo isso esses falsos mestres hoje eles fazem tudo ao seu bel prazer e em busca aí de recursos financeiros para viver aí como reis aqui neste mundo. E assim os membros ali de sua congregação vivem como pessoas aí miseráveis, muitas vezes sem até o que comer, porque esses homens tiram aquilo que podem e o que não podem. Então, se uma pessoa realmente é um filho de Deus, ele vai lutar com o pecado, ele não vai colaborar com ele. E quando eu vejo um pastor que, em vez de lutar contra o pecado, ele colabora para o erro, eu aí qualifico como um falso ungido, como um falso mestre, um falso pastor, porque ele não está se enquadrando com as Escrituras. Então, se de fato você é um eleito de Deus, você vai lutar de todas as maneiras, de todas as formas contra o pecado, porque se o seu Senhor é puro, você vai ser puro que nem ele também. E nos versos 4 e 5, repito de novo,
todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, se em Cristo não existe pecado, é necessário que nós lutemos para chegarmos em um corpo que não haja pecado em nós. É essa santidade, essa autonegação aqui neste mundo que vai definir que uma pessoa, que um indivíduo é filho de Deus. Então, ele segue aqui esclarecendo que quem vive pecando não viu o Senhor e nem o conhece. Então, se o homem vive à procura de dinheiro, à procura de prosperidade, de bens materiais, à procura de coisas aqui desta terra e não procura a santidade, não procura viver as Escrituras, sai do meio dela, povo meu, porque isso aí é Babilônia. Isso aí é um falso ungido, alguém que está procurando levar as ovelhas para o fogo do inferno e desta forma tirar essas ovelhas do foco, tirar essas ovelhas da direção do aprisco do Senhor. Então, ele diz que quem vive na prática do pecado aí, ele não viu o Senhor e nem o conhece, pois Cristo ele veio para quê? Ele veio para tirar os pecados, mas nele não existe pecado. Veja Hebreus aqui, capítulo 4, e versículo 15. O autor da carta aos Hebreus, ele menciona o mesmo aqui que o João. Eu gostaria de citar essa escritura, vai ficar na mente de vocês, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer por nós, um sumo sacerdote perfeito segundo a ordem de Melquisedeque. Ele diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então o autor da carta aos Hebreus, ele fala a mesma coisa que João. Diz que o Senhor, ele desceu aqui a esta terra, tomou nossos pecados, ele o fez semelhança de pecado, mas sem pecado. Então ele fala aqui em tempo presente para esclarecer que Cristo não teve, ele não tem e ele nunca, jamais ele terá pecados. E é por isso que nós, como crentes, nós devemos aí a cada dia nos opor ao pecado de todas as formas e buscar a santidade, pois é ela que irá nos definir aí como de fato filhos de Deus. E assim, no fim desta vida mortal, veremos a face do Senhor Jesus. E aqui em Hebreus 12, 14, o autor da carta aos Hebreus, ele vai falar algo referente a isso. Veja o que ele diz aqui a respeito da santidade. Hebreus, capítulo 12 e versículo 14. Ele diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é necessário que o verdadeiro eleito ele entre em quebrantamento, que ele reconheça seus erros, que ele saiba que de fato ele é um pecador, que ele foi redimido por Cristo, mas que ele deve buscar a santificação. E com isso eu posso terminar aqui com algumas lições que nós aprendemos aqui com o nosso querido apóstolo João. Então nós devemos entender, meus irmãos, que o fato de nós andarmos aqui em santidade, mortificando os prazeres da carne, procurando a cada dia evitar a aparência do mal, a aparência do pecado, é isso que vai nos definir como verdadeiros filhos de Deus. O fato de estarmos fundamentados em Cristo. É isso que vai revelar que uma pessoa pertence à família de Deus. Se ele vive baseado nas Escrituras, se ele está fundamentado em Cristo e na doutrina dos apóstolos, esta pessoa é um filho de Deus. Pode ser de onde for. Se ele está lutando para manter as Escrituras sagradas puras e assim lutando para manter-se puro e incontaminado do pecado, lutando para se assemelhar a Cristo, não importa em que lugar do globo terrestre ele esteja, esta pessoa é de fato um filho de Deus. Veja aqui em Efésios 2, do versículo 19 até o 22. Veja o que o apóstolo Paulo
ele fundamenta aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículos 19 ao 22. Ó. Prestem bem atenção no que está dito aqui, e ele fala quem são os filhos de Deus, aqueles que se fundamentam na doutrina dos apóstolos aí, no fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, a pedra angular, o fundamento da igreja. Ó. Ele diz assim, ó, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, quando nós nos fundamentamos aí no fundamento dos apóstolos e profetas, esse fundamento de que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, nós estamos nos edificando para ser morada de Deus em espírito. E em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, Pedro vai dizer algo aqui também semelhante a isto. Ó. Ele diz assim, ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Desta forma, meus amados irmãos, saiba que o Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, mas cabe a nós nos submetermos à vontade divina, nos submetermos à orientação que vem aí através do Espírito Santo, obedecermos à sua direção e nos abstermos do pecado, de maus hábitos e de más companhias, e assim evitar toda a aparência da carne, que mais uma vez eu friso, que o que vai te definir aqui nesta terra como um filho de Deus é que você vive em santidade, que você luta para obedecer os mandamentos de Deus e procura entender a sua palavra e entender a sua vontade, que é a nossa santificação. Quer mais uma escritura? Veja aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu acredito que é isso, essa escritura não estava programada, mas eu vou citá-la aqui. Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de versículos 3 até o 8. Ó. Ele diz assim, ó, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando um pastor ensina as Escrituras Sagradas debaixo da direção do Espírito Santo e uma pessoa rejeita esse ensinamento, saiba que você, meu amigo ou meu irmão que me ouve, você não está rejeitando o pastor, você está rejeitando a Deus, porque este pastor está dirigido pelo Espírito Santo para trazer o ensinamento aí das Escrituras. Então, João vai nos ensinar aqui, meus irmãos, esse é o segundo ensino que eu trago para vocês aqui nesta ocasião. João vai nos ensinar aqui, nessa seção de sua carta, que o que nos difere do ímpio aí é o nosso estado de arrependimento. Aquela palavrinha grega, metanoia, que significa mudança de vida, mudança de mente. Quando a pessoa ela sentiu na pele que o pecado é errado, ela entende que o pecado é errado e ela se propõe a se abster do pecado. Devido ao seu entendimento de que o pecado é imoral e que ele destrói a sua vida, e desta forma
Essa palavra grega aí, metanoia, significa literalmente mudança de mente. E assim, nos recusarmos aí a nos adaptar aos padrões imorais deste mundo. Se você não se sente assim, é tempo de refletir, se quebrantar e voltar para a cruz. E olhar para essa cruz e entender o quão pecadores nós somos, o quão detestáveis sem a graça de Cristo nós somos, o quanto arrependimento nós necessitamos, o quanto nós devemos nos quebrantar diante de Deus e perceber o quão pecadores somos e nos quebrantar diante de Deus em oração por cada ato equivocado que nós cometemos aqui nesta terra todos os dias. Chore em oração, pedindo perdão, reconhecendo os seus erros, porque quando você reconhecer o seu pecado, quando você for humilde e entender o quão detestável sem a presença de Cristo você é, você vai estar entrando em metanoia, você vai estar mudando a sua mente, confrontando o seu eu, confrontando a sua carne a cada dia por conta do Espírito Santo que está dentro de você, e assim você vai estar sendo revelado como um filho de Deus. Então nós devemos chorar em oração e em arrependimento diante de Deus por cada ato equivocado que nós cometemos todos os dias. Peça perdão a Deus, pois Ele é apto para nos perdoar. Se nós verdadeiramente, meus irmãos, formos humildes e reconhecer todos os erros que nós cometemos diariamente e mergulhá-los no sangue de Cristo, sangue que nos limpa e nos purifica de todo pecado, nos restaura diante da presença de Deus e remove toda a mancha do pecado. Que o Eterno nos abençoe grandemente.